trabalho crístico, a gente nem imagina que vai mexer tanto com a gente, né? Quanto a gente tem de sintonia com essa força crística. A força crística é a força do qual nós fomos formados. Jesus é uma representação dessa energia. Ele veio para a Terra para manifestar essa energia entre os homens. Quase que como uma prova, para mostrar que existe. E a gente precisa sintonizar com essa energia para a gente perceber qual é a nossa verdadeira luz e a nossa verdadeira força. Durante os dias a gente duvida muito da gente, né? Porque durante os dias a gente vive em guerra com nós mesmos, com os nossos erros, e é difícil se perdoar muitas vezes, porque a gente pensa com a mente de hoje sobre aquilo que a gente fez ontem ou no passado, mas graças a Deus nós evoluímos todos os dias, e o perdão se faz extremamente necessário, porque quando a gente não perdoa, a gente fica pesado. Se perdoar os outros. A gente fez um trabalho aqui, foi da semana passada, onde nesse trabalho ficou muito forte que nessa nova era, eu não sou mais eu sou o nós. Então eu preciso passar a me reconhecer em cada irmão que passa pela minha vida. Aqueles que me deixam alegria, amor, felicidade, mas também aqueles que me provocam dores, né? Ou apontam as minhas dores, colocam os dedos na minha ferida. Eu preciso entender e me colocar no lugar desse irmão, que está evoluindo, que está crescendo, que muitas vezes fez o que fez porque estava em desespero. E a gente também faz muitas coisas porque está em desespero. O ser humano está partindo para um momento onde a gente não vai mais ter essa relação de tempo passado, presente e futuro. Vai demorar, a nossa geração talvez não vivencie isso, mas está vivendo a transição dela. Então a gente consegue entender que a gente coexiste passado, presente e futuro só olhando para a nossa cabeça. Porque quando a gente tem uma lembrança do passado, a gente revive aquilo. Quando a gente faz uma projeção para o futuro, a gente vive aquilo, tudo no agora. Então é somente uma percepção de realidade, a gente pensar em passado, presente e futuro. É claro que é estritamente importante para a nossa mente lógica entender essa linha do tempo. Mas a nossa consciência, ela vive em todas essas eras. Para a gente, e a mente, a ciência prova a cada dia que o passado, quando ele é revivido, ele volta para agora. Que o futuro, quando ele é projetado, eu sinto aquilo que eu quero que aconteça, ou que eu senti que vai acontecer, eu estou vivendo no agora. Talvez ainda não manifestado na matéria, mas no campo etérico isso já existe, isso já se manifestou. E o ser humano tem o poder de curar passado, presente e futuro. Com o passado perdoando, liberando as mágoas, vomitando elas no ritual de ayahuasca e enchendo o baldinho, né? Quantas vezes a gente precisa disso? Porque sozinho a gente ainda não consegue liberar muitas das mágoas. Elas deixaram talvez marcas profundas dentro de nós. Talvez não, né? Com certeza. E essas marcas profundas a gente carrega em forma de peso durante a vida. E esse peso não permite que a gente evolua, não permite que a gente cresça, ou limita esse crescimento, essa evolução. Quando a gente acessa a força crística, a gente entende que eu não sou só eu, que eu estou conectada com todo mundo que está nesse planeta. Aí vem todo mundo, vem uma galera e me fala, mas madrinha, a gente está vivendo guerra. Quantas guerras internas a gente não vive todos os dias? Fora é um espelho do que a gente tem dentro da gente. E quanto mais a gente cura cada pedacinho da gente, a gente ajuda também, colabora com a cura do mundo. Por mais que a responsabilidade individual de se curar,
Porque não adianta, por mais que a gente queira ajudar um irmão, se ele não quiser ser ajudado, ele não vai ser. Porque essa responsabilidade é dele, não é nossa. Quando Jesus veio na Terra e disse para a gente dar a mão para os nossos irmãos, é dar a mão para aqueles que querem dar a mão para a gente. Não adianta, eu não conheço nenhuma passagem de Jesus escrita na Bíblia ou qualquer outra escrita que diga que ele foi lá e forçou alguém a receber o perdão, a receber a cura, a receber a libertação. Em momento nenhum. Todos os momentos, muito pelo contrário, ele pergunta: você quer? Você quer isso? Você quer deixar essa enfermidade para trás? Porque o querer do ser humano é o ponto de partida para a mudança dele. E eu sempre falo aqui, que um dia uma preta velha disse para mim: filha, se o ser humano não quer, ele não faz. Você pode fazer descarrego, você pode fazer magia, você pode fazer o que você quiser para ajudar um irmão. Se de verdade ele não quiser, toda enfermidade, toda negatividade vai voltar para ele. E abrir mão de negatividade, abrir mão de doença, é um caminho. A gente não acorda pronto para se livrar. Porque algo dentro de nós, inconsciente, ainda acha que de alguma forma nós merecemos aquilo. Nós atraímos aquilo. E sim, nós atraímos. Mas é a partir do momento que a gente decreta que aquilo não faz mais parte da minha vida e da minha existência, aquilo será eliminado da minha vida. Existem várias formas de fazer isso e todas as religiões trabalham com essa forma. Cada uma tem um caminho diferente de chegar, assim como todas as religiões simbolizam caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Experienciar o universalismo é não renegar nenhuma delas. Eu não preciso praticar todos os dias todas as religiões que eu conheço. Mas a partir do momento que eu não renego nenhum caminho, todos eles me são lícitos e são abertos para mim. O universalismo, ele faz com que você acorde mantrando e durma fazendo credo. Porque você acredita que são caminhos de libertação, de cura, de conexão com o sagrado, com o divino. Mas principalmente o sagrado divino que habita dentro de nós. Quantas vezes a gente erra na vida e a gente desacredita do sagrado que existe dentro de nós? A gente desacredita da espiritualidade, porque a gente acha que porque a gente acredita nela, nenhum mal vai poder me acometer. Isso não é uma realidade. Porque a gente ainda precisa da dor para voltar para o caminho certo. A dor, ela ainda é necessária. Mas como dizem os grandes avatares que pisaram nessa terra, o sofrimento é opcional. A diferença da dor e do sofrimento é que a dor, ela acontece. O sofrimento é quando você carrega essa dor por muito tempo dentro de você. É você multiplicar essa dor por várias e várias eras. Porque a gente pode estar multiplicando dores que aconteceram nem nessa vida. E aí a gente chega nessa vida, pisa nessa terra, já com um sentimento ruim, de não pertencimento, de não ser qualificado, qualificada, de não ter acesso ao sagrado, porque, meu Deus, eu erro tanto, eu peco tanto. Como é que eu posso acessar a força crística? Como é que eu posso acessar a espiritualidade se eu sou tão falha? E é exatamente a cura das nossas falhas, a espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade. Porque a religião, ela ainda vem num caminho inicial da nossa vida de conexão com a espiritualidade, cheias de regras, de dogmas que são extremamente importantes para te colocar no eixo, para você saber qual é o caminho correto para você andar. Não adianta a gente acessar o universalismo e começar a excomungar todas as religiões dizendo que elas são horrorosas, porque elas não são. Porque foi graças a elas que você chegou aqui.
Eu não sei se eu estou falando com todo mundo que é universalista, mas como dirigente de uma casa universalista, esse é o meu lugar de fala. É o meu lugar de fala. E hoje eu sinto e pratico. Nada me impede de sair daqui, como a gente fez há um tempo atrás, numa segunda-feira e numa missa. E ver um altar montado para Nossa Senhora que me emocionou. E na missa só estávamos eu, o meu marido, tinha uma senhora comungando a missa, né? Direcionando a missa, e 2 pessoas que trabalhavam na igreja. Não tinha mais ninguém na igreja. Porque ao mesmo tempo que as pessoas querem salvação, elas não procuram no lugar certo. Elas ainda buscam a salvação num copo de bebida, no vício. O boteco estava mais cheio do que a igreja. Ah, muito mais cheio. Porque tinha um boteco do outro lado da rua, num sambão delicioso, porque eu não sou de renegar samba. Como boa filha de algum, meu amor, tocou um pagode, eu já tô... Mas a gente entender que há momentos para tudo na vida. Há momentos para o samba e há momentos para louvar o sagrado. Independente de qual porta eu esteja entrando. Independente de qual seja a crença daquela egrégora. Se seja num culto religioso através dos nossos irmãos evangélicos, se for num terreiro de umbanda, de candomblé, numa igreja católica, num centro budista, ou qualquer outra religião que fomente dentro de nós a vontade de nos conectar com o sagrado. Mas a gente ainda, ao invés de olhar para o sagrado que habita naquele espaço, a gente ainda olha as regras, a gente ainda olha a moral, a gente ainda olha o comportamento das pessoas que vão naquele lugar, ou que dirigem aquele lugar, esquecendo que são seres humanos caminhando tanto quanto você. Quando a gente fala de evolução, cada um está num degrau, mas não é o mesmo degrau para todo mundo, porque não é a mesma jornada para todo mundo. Eu posso estar muito evoluída num quesito e no outro zero evolução. E isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. É só o meu caminho. E cada um tem o seu caminho. E quando a gente começar a perceber que dentro do meu caminho eu evoluí em tal coisa, mas não evoluí em outra, eu paro de julgar o meu irmão que não evoluiu naquilo que eu julgava que ele tinha que estar evoluído. Porque o julgamento, ele só te coloca a parte daquilo. E nós não estamos a parte de nada, nem de ninguém que está no universo. Porque eu comecei isso aqui dizendo que eu sou nós. Cabe a mim fazer a minha parte como indivíduo, mas colaborar, sem julgar. E o julgamento, ele é péssimo quando eu faço com a outra pessoa. Quando eu faço comigo, isso se multiplica. E a gente tem a mania de se julgar o tempo inteiro. De carregar as nossas dores, julgando ainda por que eu carrego. Por que eu ainda faço isso? Por que eu ainda faço aquilo? Porque o nosso processo de evolução, ele é uma jornada. E a gente não vai conseguir de primeira, porque a gente está aprendendo. E se conseguir, que maravilha, comemore. Mas se não conseguir, tenha paciência até conseguir. Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. É você que esteve com você no seu nascimento, é você que vai estar com você na sua morte. Mesmo não existindo morte. Porque eu costumo dizer que isso daqui é um jogo de videogame. Parou numa fase, opa, daqui a pouco aparece outra vida e você volta na mesma fase. Porque é isso que nos ajuda a evoluir. E tudo isso que nos circula, né? O nosso corpo físico, as energias, a espiritualidade, as nossas relações, as nossas experiências na Terra. Então não adianta a gente consagrar a ayahuasca e achar que a gente tem que estar enfurnado dentro de um espaço sagrado, rezando, orando, mantrando o dia inteiro.
Porque não é isso que vai fazer a gente evoluir. O que vai fazer a gente evoluir é a gente colocar todos os ensinamentos que a gente recebe em prática. Porque é aí que vem o processo de ascensão. Buda ascensionou na carne, Jesus ascensionou na carne. Mas o processo de ascensão só foi efetivado depois da partida. Porque aqui a gente acessa degraus de evolução cada vez maiores, se é isso que a gente buscar. E buscar com afinco. Não é buscar, não deu certo, desisto. Porque o desisto é desistir de você e de um processo que é inevitável. Você vai ter que se conhecer. Você vai ter que se reconhecer. Porque senão você não cresce. E a ayahuasca, ela chama a gente para esse autoconhecimento. Para sermos observadores de nós mesmos. É através desse processo que a gente se conhece. E quando a gente medita, a gente se depara com inúmeros pensamentos que estão ali na nossa mente. Estava falando com a Sara essa semana. Que a verdadeira meditação não é entrar no carrinho de cada pensamento. É ser observador daqueles carrinhos. Quando você começar a observar os seus próprios pensamentos, isso é meditação. Porque dali você vai estar numa posição de mudar os pensamentos, de mudar as emoções, de mudar os seus sentimentos, libertando aquilo que é pesado, aquilo que não condiz mais com a sua energia, ressignificando suas dores, trabalhando o seu eu interior, colocando todas as suas emoções, pensamentos e principalmente ações de acordo com aquele ser que você reconheceu ser você. Então a energia crística, ela vem nos trazer a responsabilidade de sermos os nossos curadores, sem a dependência de ninguém, ou de uma situação, ou de uma egrégora religiosa, ou até mesmo de uma entidade. Porque as próprias entidades que nós temos, que trabalham com a gente, para quem trabalha com as entidades através das suas religiões, das suas práticas religiosas, elas também vêm nos ajudar a nos conhecer. Elas não estão aqui simplesmente para ajudar a gente incorporando e dando um passe no irmão. Não que isso seja pouco nem pequeno, porque não é. Mas a principal missão de nós, de todos nós, é se reconhecer. E a partir do momento que a gente se reconhece, a gente muda. Porque daí a chave da mudança está nas minhas mãos. Não mais na situação, não mais nos pensamentos, não mais nas minhas emoções. A partir do momento que eu tenho a chave dessa mudança, eu sou responsável. É claro que sempre com a ajuda das entidades, da nossa espiritualidade, dos nossos mentores, anjos da guarda, orixás e tudo aquilo que rege a nossa espiritualidade. Mas quem tem a chave somos nós. Por mais que você ajoelhe o seu joelho aqui, ó, no pé de um altar, e você peça para que Jesus te mude, Ele primeiro vai fazer você se conhecer. Porque se você não abrir essa porta, se você não decidir, Ele não vai te mudar. Ele vai te ajudar a escalar a montanha. Mas para chegar no topo, sem a sua força, não adianta. Você sobe, chega ali e escorrega. Sobe e escorrega. E isso explica muito porque que quando a gente vai num terreiro de Umbanda, por exemplo, a gente toma um passe de um caboclo, a gente sai leve como uma pena. Dá 2 dias, pá, voltou o peso. A gente fala, nossa, preciso ir de novo. Aí o que acontece? A gente vicia na entidade. Não, mas foi aquele caboclo. Aquele caboclo me deixou leve, ele é bravo, ele me deixou leve. E aí chega uma hora que o caboclo vira pra você e fala, e sua parte, o que você está fazendo? Porque caboclo é bravo. Se tem um trabalho que é forte nessa casa, é de caboclo. Uhum. Tem gente que tem medo de Exu, eu tenho medo de caboclo. De verdade. Porque Exu vem, te esculacha e vai embora.
caboclo, enfia o dedo na sua ferida e fala, é aqui, ó, que você tem que mexer. E preto velho, então? Preto velho, meu Deus do céu. Preto velho bate com aquela palavra mansa, né? Te dá um soco que você nem sabe de onde veio com uma palavra mansa. Misifi. Você fala, meu Deus do céu. Preto velho do padrinho é o que traz as más notícias. Quando ele me chama, eu falo, ai meu Deus, minha Nossa Senhora, não me chama, não me chama, não me chama. Quando ele me chama, então, filha, agora tá na hora de cortar isso, fazer aquilo outro, eu falo, Nossa Senhora. Mas é a missão. Dar más notícias é nossa missão também. Quantas vezes a gente precisou dar notícias ruins para as pessoas, cortando o coração, sangrando, mas era algo extremamente necessário. E a espiritualidade, diferente do que a gente pensa muitas vezes, não é sarcástica. Ela vem mostrar pra gente qual é o certo e qual é o errado sobre nós, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Quer andar por um caminho errado? Eu já te mostrei qual é o certo. Cabe a você. Porque você escolheu essa porta. E tá tudo bem, porque eles sabem que a gente vai evoluir independente da porta que a gente escolher. Só que tem portas que a gente escolhe que é o caminho da dor. E eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Porque essa lei é maior. É maior do que qualquer vontade de qualquer entidade, Deus, deusa, ou qualquer coisa que habita esse planeta, esse universo, materialmente ou energeticamente ou através de um processo de consciência. A lei do livre-arbítrio é uma lei dada por Deus, pela fonte criadora de tudo que há. E as leis que Ele colocou, ninguém que está abaixo dele vai conseguir revogar. O que a gente planta, a gente colhe. E a gente escolhe o que plantar. Só que o retorno é automático. Não tem jeito. Então, acessar essa força crística é acessar todo esse campo de sabedoria. De quem somos nós, qual é a nossa responsabilidade e o porquê que hoje, talvez, a gente tenha entrado nesse salão em sofrimento. E é nossa responsabilidade abrir mão dele. Porque às vezes a gente está ali abraçado nesse sofrimento e precisa de um ritual de ayahuasca para mostrar que a gente está abraçado no sofrimento. Consagrar uma medicina tão sábia, tão sagrada, vai nos levar em lugares onde a gente não quer acessar sem ela. Porque a gente acha que não precisa, porque a gente acha que não está na hora, ou que não está pronto, ou que não é forte o suficiente. Mas essa força habita cada um de nós. E é isso. Estou muito grata por esse trabalho. Ele mexe tanto com o meu coração, me faz desaguar. Hoje eu não chorei. Mas isso não quer dizer que eu não me emocionei. Me emocionei muito. E a minha maior emoção foi ver cada um de vocês um pedacinho de mim. E isso só vem confirmar aquilo que eu falo, que eu não sou eu sou nós. E ver positivo, negativo, positivo e negativo, em todos que cruzam o nosso caminho, é enxergar Deus em cada um deles. É enxergar Deus em quem está na rua pedindo esmola, é enxergar Deus no presidente da República. Tá aqui. Você não precisa concordar com as ações que essa pessoa faz. Não precisa. Jesus em momento nenhum disse, concorda com seu irmão. Ele disse, aceite seu irmão como ele é, porque ele é você. Ele é você talvez numa outra versão. Uma outra versão que talvez você não tenha coragem, ou que você renega. Mas ele é você. Então, gratidão pela presença de vocês aqui. Que Jesus, na sua infinita sabedoria, preencha o coração de vocês com amor, sabedoria, consciência de quem vocês são, dos poderes que cada um tem
principalmente de se curar. Arro!